Então, a reunião de oração, quando nós nos reunimos, ela realmente não é sem propósito, né? Há benefícios, há coisas que nós realmente experimentamos e somos grandemente beneficiados quando nós nos reunimos com o povo do Senhor para rogar a Deus. E em primeiro lugar, o que nós devemos considerar é o seguinte, é que quando nós nos reunimos para orar juntos é frequentemente o meio que Deus utiliza para iniciar ou intensificar o avivamento. Até o Joel Bick, né, ele considera isto logo no primeiro encontro que nós fizemos sobre a importância e necessidade da oração. Que quando o povo de Deus se reunia, ou quando o povo de Deus se reuniu, em algumas ocasiões da história, a oração foi um meio para alcançar este fim. E se nós desejamos que a igreja, o mundo, possa passar por um avivamento, a igreja de Cristo possa passar por um avivamento, nós devemos ser aqueles que estarão realmente empenhados em se utilizar deste meio ordenado pelo próprio Deus para alcançar este fim. Então, há muitos lugares por aí que as pessoas tentam procurar métodos para avivar a igreja. E geralmente, os métodos que essas pessoas se utilizam não são métodos bíblicos. São métodos pragmáticos. E eles imaginam que o que eles têm feito é avivamento. Eu vi em algumas igrejas lá em Recife, por exemplo, igrejas grandemente confusas em sua teologia, e o que eles mais faziam era reunir jovens e outras pessoas, mas não havia ali dedicação à oração e não havia ali pregação do Evangelho. Os lugares onde aconteceram realmente avivamentos, além de existir oração, havia também grande pregação da palavra e, então, convicção de pecado, arrependimento, mudança de vida. E não somente a igreja era impactada, mas a sociedade era impactada. Então eu andava pelas ruas de Recife, que para muitos estava tendo avivamento, uma grande miséria, não é? Grande miséria. Os homens, as pessoas na rua, na vida, nas igrejas. Então realmente algo que é estranho se realmente existisse um grande avivamento, como eles proclamavam lá. Então, uma coisa que nós não podemos negligenciar, se nós ardentemente desejamos um avivamento em nós, particularmente, na nossa igreja, aqui local, ou na igreja de Cristo em geral, nós estaremos verdadeiramente empenhados em clamar aquele que pode fazer com que o avivamento surja em nosso meio. Não é? É algo que vem de cima para baixo, é algo que somente o Senhor pode fazer. E então nós clamaremos aquele que tudo pode fazer. Então, a reunião de oração, quando nós oramos conjuntamente, é um meio que o Senhor pode se utilizar para provocar um avivamento ou um reavivamento no meio do seu povo. Um segundo propósito é que orar juntos aumenta o compromisso dos crentes com o reino de Jesus Cristo no lar, através da nação e ao redor do mundo. Porque quando nós oramos conjuntamente, nós estamos como que envolvidos com tudo isto, e quando nós clamamos a Deus, nós nos comprometemos com a sua causa. Nós somos aqueles que, em orando sinceramente, estarão verdadeiramente comprometidos com as causas do Senhor. E então nós nos empenharemos em fazer com que o reino de Jesus Cristo ele possa realmente se expandir. E isto não somente na nossa casa, né? E deve começar no lar. Se tem uma coisa que a Igreja de Cristo é abençoada, justamente através de famílias fortes que oram ao Senhor, vivem na dependência do Senhor, e então essas famílias vão impactar a nação, e essas famílias então vão impactar o mundo. Mas uma coisa que não podemos deixar de considerar e de nos envolver é justamente nisto, na oração como algo que vai nos envolver verdadeiramente neste compromisso que nós devemos ter com a expansão do reino de Deus. Então nós estaremos verdadeiramente comprometidos com isso. Estamos comprometidos quando nós dobramos nossos joelhos ou rogamos ao Senhor de alguma outra forma. Você é alguém que deve pensar assim, eu estou inserido nesta causa. Não pode se considerar como estando distante dela. Então, quando você se empenha em oração, você se compromete com o reino do Senhor Jesus Cristo.
E você vai clamar a Ele, né, para que Ele possa utilizar você, a sua família, a sua igreja, para que a glória dele possa se espalhar por toda a face da terra. Isso acontece através daqueles que se empenham e têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Um terceiro propósito é que orar juntos provê um importante oásis espiritual numa semana atarefada. Geralmente, nós estamos numa correria grande, trabalhando, fazendo uma série de coisas, e quando nós paramos no meio da semana para orar, nós encontramos um lugar de deleite e descanso. Repouso para o nosso corpo, repouso para a nossa mente, poderíamos dizer um grande repouso e deleite para a nossa própria alma. Como escreveu um estudioso, ele vai dizer o seguinte, sobre a oração, a reunião de oração no meio da semana, ele vai dizer assim, ele vem no meio do caminho, a reunião de oração, entre os Shabats, o dia do Senhor, o domingo, para interromper o curso tumultuoso do mundanismo e arrancar o cristão à parte dos exigentes cuidados desta vida terrena. E o faz assentar-se nos lugares celestiais com Cristo. Então, é como se o Senhor, no meio da semana, entre um dia do Senhor e o outro, Ele nos arrancasse dos afazeres nossos, do nosso trabalho, da nossa correria, com outras pessoas e de tantas confusões que podem acontecer neste meio tempo. E então Ele nos carrega para que nós nos assentemos junto a Ele, para que nós possamos nos aproximar ousadamente diante do trono da graça do Senhor. Então, a reunião de oração nós podemos considerar como realmente uma ocasião em que o Senhor nos tira disto e nos concede este privilégio, este oásis, este lugar de deleite, de descanso, de coisas maravilhosas para a nossa própria alma. Como um outro teólogo comenta, ele vai dizer assim, no ajuntamento de oração, a preocupação conosco mesmo, como crentes individuais, desaparece e nós nos tornamos um grupo de pessoas que anseiam pela bênção umas das outras e pela prosperidade da causa. Nos ajuntamentos de oração, nós somos refinados e afinados como um corpo unido de pessoas. Eles consolidam uniões e promovem respeito. Nós ouvimos a oração um do outro, nós nos submetemos uns aos outros, nos apreciamos uns aos outros, nos sentimos, como o dito antigo, os espíritos uns dos outros e somos aquecidos e aprofundados em unidade e estima. Para adotar uma frase muito usada, a igreja que ora unida permanece unida. Então, a questão da reunião de oração também nos conduzirão à questão da unidade. Na verdade, este seria o quarto ponto, o que eu acabei de ler. Seria algo relacionado à unidade da igreja. Orar juntos aumenta a unidade da igreja. O que eu acabei de ler está relacionado a isso. Como diz um outro teólogo, ele vai dizer assim, nas reuniões de oração, a unidade tem o seu nascedouro. Aqui ela é embalada, aqui ela é treinada, aqui ela se torna a corda de 3 dobras, aqui ela é o centro da unidade da igreja, pois aqui é o solo ameno ao lado das águas, onde a unidade finca profundamente suas raízes e de onde surge a força da vida para uni-las numa bela fraternidade. Então, a reunião de oração conduz o povo de Deus a ficar cada vez mais unido também. Quando nós estamos preocupados não somente com os nossos próprios interesses, mas com o do próximo. Quando eu e você rogamos por quem está ao nosso lado e também pelo povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Isso nos traz, então, unidade. Este foi, então, o quarto ponto, ou o quarto propósito da oração. A oração conduz à unidade. Quinto ponto, orar juntos torna útil a vida espiritual da igreja para o bem de toda a igreja. Então, quando os membros eles são chamados a exercer seus dons pelo Espírito em oração, o poder espiritual gerado desta reunião
vai impregnar toda a igreja e suas atividades e trabalhos. Então, assim, a reunião de oração serve como um importante elo de ligação entre o poder do Espírito, que o Senhor concede a todos nós, e a instrumentalidade humana. Né? O poder do Espírito, que vem do próprio Deus, né, do próprio Espírito de Deus sobre nós, e a instrumentalidade humana. Então, isto será algo muito útil para nos dar realmente vida espiritual para o bem da igreja. Nós seremos fortalecidos, nós seremos abençoados pelo próprio Senhor para que possamos então ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Como nós sabemos, e até vimos no ponto anterior, nós seremos aqueles que estarão orando, e isto vai conduzir à unidade da igreja, e quando eu estou unido à igreja de Cristo, eu sou alguém que não estou preocupado com os meus próprios interesses. Eu estou interessado no bem e na prosperidade da igreja de Cristo. Então, se eu verdadeiramente estou interessado no bem e na prosperidade da igreja de Cristo, eu serei alguém que estarei empenhado em conjuntamente rogar ao Senhor e ter comunhão com Ele para que eu possa então ser fortalecido para ser uma bênção para a igreja de Cristo. Então, este é um dos meios, né, através do qual o Senhor ele nos fortalece nesta caminhada e isto é realmente algo muito importante. Então, se você deseja ver a igreja de Cristo prosperar e se você deseja realmente ser útil na igreja de Cristo, ser um servo realmente preparado, aperfeiçoado, capacitado para servir aquele que está ao seu redor, você estará rogando ao Senhor, conjuntamente com todo o povo de Deus. Obviamente que sem negligenciar os seus deveres, né, particulares de comunhão com o seu Deus, de oração particular, de leitura da Escritura, de meditação na Escritura, são questões que são fundamentais e são inegociáveis para o nosso crescimento e comunhão e fortalecimento no Senhor. O sexto ponto, e penúltimo, é que orar juntos provê educação em oração para toda a igreja. Os crentes em Cristo, quando se reúnem para orar, eles crescem no dom da oração enquanto ouvem também outros orarem. Nós aprendemos a orar. Aqueles que estão reunidos aprendem a apreciar a especificação na oração e a intercessão que batalha centrada em Cristo e os modos de expressão, os modos através dos quais nós nos dirigimos a Deus. O que pedir, pelo que rogar, como falar com o Senhor, como permanecer verdadeiramente intercedendo e tendo Cristo como aquele que é central e sendo objeto também da minha oração. Então, nós crescemos aprendendo a ouvir outros orarem. E isso é muito interessante. Quando você não somente escuta, mas até lendo. Interessante você ler materiais, conteúdo de puritanos e conteúdos deles sobre oração, você vê como eram ricos os conteúdos, como eram ricas as orações deles de conteúdo bíblico e teológico, né? De citações diretas ou indiretas dos salmos, que inclusive nos ensinam a orar. Quando você olha para o saltério, você vai encontrar orações que você pode se utilizar para orar ao Senhor. Isso é interessante demais. Você pega as confissões, né, de Santo Agostinho, você vai encontrar, de início ao fim, repleto de citações de salmos, e são muitas orações dele. E é interessante, você aprende a se dirigir a Deus através de materiais como estes, mas nada melhor do que olhar para a própria Escritura e olhar para os salmos como meios disto, né? Você se utilizar de determinados salmos ou versos para rogar ao Senhor, apresentando a Ele argumentos, né, baseados nas suas promessas, baseados nas suas verdades espirituais ali, e você vai poder como que, entre aspas, dialogar com Deus e então apresentando, né, estes argumentos, se é que eu posso dizer assim.
se utilizando então das promessas, das verdades do Senhor, como reveladas na Escritura Sagrada. Então, orar um salmo ou orar baseado na estrutura de um salmo, que são orações, né? Nós então aprendemos como rogar ao nosso Deus. Então, até daí até é muito útil, né? Não somente a meditação nos salmos, mas até a própria memorização deles. Né? A memorização, tem um amigo meu, acho que até mencionei em outra ocasião aqui, Rodolfo, ele é alguém que é muito envolvido com isto. E você vai ouvir a oração e você vai perceber que são orações realmente banhadas pela Escritura, sobretudo pelos salmos. Por vezes, uma citação de um salmo inteiro na oração ou a utilização da estrutura do saltério para clamar ao seu Senhor. Então, mas orar juntos, como o povo de Deus aqui, também nos educa sobre como orar. E o último ponto aqui, teremos outros dois para considerar nas próximas reuniões de oração, é que orar juntos melhora a nossa oração em particular. Ela nos faz perceber que, devido às intercessões de Cristo e aos verdadeiros crentes, toda vez que oramos, estamos entrando numa reunião de oração de 24 horas. Interessante, né? Ele vai dizer que ao orar, isso vai nos fazer perceber que Cristo, ele é aquele que intercede por nós e que também, quando os verdadeiros crentes estão reunidos, onde quer que estejam, nós, quando oramos particularmente, estamos participando desses momentos de oração como igreja de Cristo, né? Por essa razão ele vai dizer, estamos numa reunião de oração de 24 horas, quando rogamos ao Senhor em particular e sabemos que há outros irmãos nossos em Cristo, rogando também pela Igreja de Cristo, pelo seu reino, pelo seu povo, pela expansão do Evangelho, pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, orar conjuntamente nos dará essa compreensão e nos fará entender que, particularmente quando oramos, na verdade estamos reunidos com outro povo de Deus para orar. E o que é que isso deve provocar em nós? Isso deve aumentar nosso fervor quando oramos em particular. Isso deve nos fazer ter o coração grandemente aquecido, porque o Senhor é aquele que intercede por nós e que estamos com todo o povo de Deus rogando ao nosso Senhor em favor do seu povo. Que esses propósitos, meus irmãos, nos guiem, né, e nos orientem, nos alimentem mais o desejo de rogarmos ao nosso Senhor, orarmos ao nosso Deus, clamando a Ele pelas nossas necessidades, bem como pela do próximo, e também sempre dando graças a Deus por tudo. Amém.